Você não consegue se imaginar na cena. E é por isso que você não dá glória. Porque quando eu falo sobre a salvação de um ente querido, de alguém que você ama, você reage sem que eu diga o nome dele. Quando eu falo sobre uma prosperidade, uma exaltação, você reage e glorifica sem que eu diga o seu nome. Quando eu falo sobre uma mudança de casa, eu não preciso citar o seu endereço. Você reage porque você se apropria desta palavra. Agora, quando nós passamos a refletir sobre um nível de salvação e de transformação na vida de alguém que manifesta o seu ódio, você não consegue reagir, porque você não se vê no cenário da crença ou da fé de que Deus possa libertar alguém que te odeia. E quanto mais eu prego, menos glória a Deus você ouve nessa tarde. Porque o cenário de confronto do cristianismo é exatamente isto. Menos reação, porque não é tão fácil para mim imaginar a realidade de uma cena que é contrária aos meus pensamentos. Porque quando estamos em campanha de oração por um inimigo e por um adversário, normalmente não pedimos que Jesus o salve, nós pedimos para que Jesus nos livre da circunstância. Normalmente as palavras que acompanham esse tipo de oração é: abate ele, paralisa ele, derruba ele. Lembramos de momentos como a ação de Deus em favor de Israel contra Senaqueribe, dizendo: põe um anzol nele, um freio, faz ele andar de marcha ré. E não é errado fazer essas orações, desde que você entenda que a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra espíritos, contra potestades que dominam regiões celestiais. Quando você entende isso, você está cheio de autoridade, cheio de autorização e cheio de cooperação do céu, para que inimigos sejam repreendidos, para que lhe seja colocado um freio na boca e um anzol no nariz. O problema é que a maioria das vezes associamos o nosso inimigo diretamente à carne e sangue, não a espírito. Falamos nomes de pessoas que personificam a vontade e o desejo do diabo para a nossa vida, e ao invés de atribuir enfrentamento contra o espírito que se manifesta na vida dessas pessoas para levantar difamação, contenda, perseguição e etc., a verdade é que a nossa carne está tão desabilitada a obedecer à vontade soberana de Deus, aos princípios da sua palavra e à vontade do Espírito Santo em nós, que a primeira reação é levar para o pessoal e atribuir então sentimentos de ódio, de ira e de insatisfação contra pessoas e não contra o inferno. Estou mentindo, gente? Porque quando a personificação de tudo aquilo que Satanás quer fazer passa por pessoas, começamos a atribuir o ódio e a indignação às pessoas. Agora perceba, quando a coisa é boa, não fazemos a mesma coisa com as coisas de Deus. Se Deus me usa para abençoar a sua vida, você nutre adoração a Deus e não a mim, porque você entende que eu sou apenas um instrumento. Então Deus está apenas passando por mim enquanto me usa. Logo, glória a Deus enquanto Ele me usa, aleluia enquanto Ele me usa. Obrigada, Jesus, por aquilo que tu estás falando comigo, pela vida da tua serva. Está entendendo? Mas a verdade é que você passa a nutrir um carinho especial pelas ferramentas as quais Deus usa. Você passa a admirar pessoas que te aproximam de Deus, pessoas que falam da palavra de Deus, e não há erro algum nisso, pelo contrário. Pelo contrário. Agora, qual é o problema? O problema é quando João fala que nós somos desse espírito, desse segundo, que eu acabei de colocar aqui, mas falando a estes, que são exatamente como nós, pessoas que reconhecem a ação de Deus na vida de pessoas, e são capazes de glorificar a Deus, entendendo que Ele se manifesta através da vida de pessoas. Entenda, ao falar a estes, Ele vai dizer: vocês não podem ter dois espíritos, vocês precisam saber de que espírito sois. Que espírito é esse? É o espírito que reconhece que toda boa dádiva, todo dom perfeito não é dom de vós, mas vem do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de dúvida ou variação. Logo, se eu estou fazendo aquilo que é bom, a responsabilidade, bem como a glória daquilo que faço, não pertence a mim, mas pertence a Deus.
Não é difícil você identificar isso. Eu percebo isso nesse culto. Enquanto o irmão adorava, nós glorificávamos a Deus. Nós não sentíamos a presença dele. Nós sentíamos a presença de Deus através da vida dele enquanto adorava. Está claro isso? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Somos ótimos em discernir o Espírito de Deus. A pergunta é: por que nos permitimos ser influenciados negativamente por terceiros e outras pessoas, quando o Espírito que está usando eles deveria ser imediatamente discernido por nós? E atribuirmos logo, se vemos o que é Deus, glorifica a Deus, vemos então que tudo aquilo que não glorifica a Deus é manifestação daquilo que está em Satanás. E de igual forma ele também transita por pessoas, passa por pessoas e usa pessoas, nós inclusive, se não vigiarmos. Amém ou não amém? Vai compreendendo isso aí? Então João vai dizer: porventura vocês não sabem de que espírito sois? O que ele está querendo dizer? E qual é a aplicação que o Espírito está trazendo para mim e para você aqui nesta tarde? Você tem que decidir, ou tendo o Espírito de Deus, você discerne de que espírito você é, e logo discerne de que espíritos outros são, ou você vai querer produzir uma anomalia espiritual. Que tipo de anomalia? Jesus deixou claro que a árvore boa só pode dar frutos bons. Então ele diz: pelos frutos de uma árvore vocês vão conhecer qual semeadura foi feita nessa árvore. Pode um abacateiro da manga? Pode uma mangueira da limão? Pode um limoeiro da banana? Cada um tem que gerar conforme a sua espécie. Foi assim desde o Éden e é assim até hoje. Como pode nós que discernimos pelo Espírito de Deus, discernimos aquilo que Deus age, como Deus trabalha, as coisas que são de Deus, e se temos o discernimento de quem Deus é, também temos o discernimento de onde Ele não está e de quem Ele não é. Amém ou não amém? Então por que ficarmos embaraçados e nos envolvendo em questões pessoais e carnais, quando qualquer outro espírito que não o de Deus se manifesta na vida de uma pessoa? Porque alguém que está sendo movido por um espírito que não é de Deus vai ter o poder de influenciar as orações que eu deveria fazer a Deus. Vamos falar bem rasgado que é para todo mundo entender. Eu me levanto contra a tua vida. Aí você identifica que é o inimigo que está me usando para te atrapalhar, para te embaraçar, para te confundir. Logo, eu exerço um nível de influência que pelo Espírito de Deus você deveria manter a influência do Espírito de Deus sobre a sua vida e reagir, ser resistente, ser resiliente, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Mas não, qualquer ação contrária e revés da vida ou de alguém que Satanás esteja usando, rapidamente faz com que as nossas orações sejam mudadas. Então a gente percebe, gente, usando a autoridade que Deus deu, a unção que Deus deu, a graça que Deus deu, o acesso pelo nome de Jesus que Deus deu, e começa a fazer orações que fazem você não ser ouvido, não ser por Deus respondido, não porque não tem o Espírito de Deus, mas porque você não discerne de quem Espírito é. É gente que vai para o monte e dizer: Deus, se eu sou tua serva, faça assim assado com fulano. Se eu sou teu servo, faça desta e daquela maneira. Manda teu anjo lá e corrige, castiga, exorta, faça assim, faça desse jeito, faça dessa maneira, abate, mata, prepara, leva. Porventura você não sabe de que espírito você é? E hoje eu não estou boa não, viu? Eu estou ótima. A tendência é o glória a Deus diminuir mesmo, e você começar a refletir e dizer: Deus, melhore-me, 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 porque eu não quero andar cocheando em dois pensamentos. Eu não quero que as ações do mal contra mim influenciem a minha capacidade de obedecer o teu Espírito que governa sobre mim. A perseguição não pode influenciar sua tendência espiritual. Você precisa estar subordinado ao que Jesus disse, aconteça o que acontecer.
Vamos falar bem rasgado para todo mundo entender? Por que existem pessoas que conhecem a Deus, aparentemente servem a Deus, tomam santa ceia, frequentam a igreja, são batizados, têm pastor, estão atrelados ao rol de membro de uma igreja, de uma instituição eclesiástica, mas por que quando botam a mão não tem batismo? Por que quando botam a mão não tem cura? Por que quando bota a mão não manifesta discernimento, não manifesta absolutamente nada? Porque são pessoas que ainda não discerniram de que espírito são. E por que não? Estão sendo influenciadas por aquilo de ruim que acontece do lado de fora. Logo, manifestam de maneira contrária, através das suas atitudes, aquilo que o Espírito de Deus não gostaria de manifestar. Vamos falar bem rasgado que é para todo mundo entender? No encontro de Jesus, na conversão de Saulo no caminho de Damasco, nós não vamos falar dele hoje não, nós vamos falar de Ananias. Mas só para você entender, quando o Senhor cerca Paulo no caminho de Damasco, num forte resplendor de luz do céu, quebrando toda a ignorância, manifestando-se pelo poder da sua palavra. Todo o Novo Testamento é escrito no grego, mas essas palavras, na transliteração do texto, sem que haja tradução para outros vocábulos, está escrita em hebraico. Somente esta parte, Saulo, Saulo, que Saulo, Saulo é para nós no português. Mas vamos supor que você abrisse a sua Bíblia no Novo Testamento aí agora, e ela estivesse toda escrita no grego, toda ela. Esta parte do versículo, que é Jesus chamando Saulo, dizendo: Saul, Saul, que seria a tradução Shaul, Shaul, em hebraico. Está escrita em hebraico. Essa não é a parte do nome mais conhecido do apóstolo Paulo. Ele é conhecido como apóstolo Saulo? Ele é conhecido como o quê, gente? Como o quê? Porque é a variação do seu nome para o romano. É por isso que ele é muito mais conhecido por Paulo do que por Saulo. Mas quando Jesus o chama, por causa de sua cidadania, por causa da sua raiz, Jesus lhe chama pelo seu nome no hebraico. E esta palavra não está escrita como nós pronunciamos, mas está escrita no grego, que significa Shaul, Shaul, vem comigo. E o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. O que significa Shaul, Shaul? Significa, traduzido para nós, Saul, Saul. E qual é o significado de Shaul ou de Saul? O significado deste nome é: pedido foste a Deus. Então responda para mim, não deixa a tua mente fugir não, captura ela nesta noite. Responda para mim, qual é o significado do nome de Saul? Qual é o significado? Pedido foste a Deus. Vou te perguntar mais uma vez, qual é o significado? Então quando o Senhor diz Saul, Saul, que é Saulo, Saulo, ele está dizendo duas vezes o quê? Pedido foste a Deus. Pedido foste a Deus, é o que significa. Agora olha para o teu irmão, lembra de todo o mal que Saulo provocou enquanto perseguidor da igreja. Lembra do sangue inocente de Estevão sendo derramado, sem que o julgamento dele fosse terminado, graças ao consentimento de Saulo. Porque sem a autoridade dele ninguém podia ter apedrejado Estevão até a morte. Era só um jovem, mas regado de autoridade, consentiu o apedrejamento de Estevão sem que houvesse um julgamento, porque todos os que estavam presentes manifestaram demônios enquanto Estevão pregava. Ranger de dentes, ouvido tapado, e gritavam. Se isso não é manifestação demoníaca, eu não sei mais o que é. Interessante que eles vêm falando de Abraão, ele vem falando de Moisés, ele vem falando de todos os profetas. Ninguém manifesta, mas quando ele entra na obra de Cristo, o texto diz, e eles não aguentam. E enquanto Estevão só traz a mensagem, ele não se defende, ele só libera a palavra. Você está entendendo? Deus está dizendo, não se preocupe em justificar, em defender. Só libera a palavra defende, a palavra justifica, a palavra garante, a palavra vai à frente, enfim. Apedrejaram ele até a morte, com o sentimento de Saulo. Eu não estou falando de um frequentador da igreja, eu estou falando de um perseguidor da igreja. Eu estou falando de um homem que ele mesmo afirma, depois da sua conversão, que de todos os religiosos ele era da sua seita o pior de todos eles. O cara é brabo. Quem está me entendendo? Diga amém. Quando você vê um homem mau matando um homem bom, você não pensa, por exemplo, é só um exemplo, que o homem mau tem mãe.
Você só pensa em pedir consolo para o filho ou a família de quem perdeu o homem bom. Você só consegue imaginar que ele tem mãe. Você só consegue imaginar que ele tem família. Mas pasme, os maus também têm mãe. E às vezes elas são do círculo de oração. Mas a tendência é orar em uma vertente só. Pelo homem bom, pelo que morreu, pela família que é cristã. Hoje vai ter um batismo aqui, mas é de amor. Quem pediu? Quem pede por um perseguidor ávido em destruir homens bons? Quem faria uma intercessão transformadora e salvífica por um homem que persegue uma igreja benevolente, amorosa, misericordiosa, participativa, que está mudando a comunidade local? Vamos então à mentoria da igreja. Quem foi que mentoriou o primeiro apóstolo da igreja? Quem foi que cuidou da igreja primitiva? 3 anos e meio de mentoria com o próprio Cristo. Ele ia para o monte, eles iam para o monte. Ele dormia na relva, eles dormiam na relva. Quando ele levantava, eles levantavam. Quando sentava para comer, eles sentavam com ele. Os discípulos andaram com Jesus 24 horas por dia, todos os dias ao longo de 3 anos e meio, orando com ele, comendo com ele, jejuando com ele, caminhando com ele, curando com ele, vivendo cada minuto com ele. A igreja primitiva não foi mentorada por nenhum curso. A igreja primitiva andou com o verbo vivo que se fez carne e habitou entre os homens. Essa igreja vai viver um avivamento extraordinário e sobrenatural. Ela cai na graça do povo. A descida do Espírito Santo vem, enche os crentes de poder e de autoridade, para onde pisarem, manifestarem Cristo.